Centenas de pessoas dançando loucamente no calor do verão, corpos se mexendo, roupas suadas e a agitação não para nem quando a noite vem. Você deve pensar que estamos em Woodstock ou numa dessas raves em si descobertas por lama. Bem, não é exatamente disso que estamos falando. Você hoje vai conhecer uma das epidemias mais bizarras já registradas na história. Eu sou João Pedro Melo e esse é o Momento História de hoje. O fato contado hoje aconteceu no verão de 1518, em Estrasburgo, então parte do Sacro Império Romano Germânico e hoje uma cidade no nordeste da França. Em meados de julho, uma dona de casa chamada Frau Trófia resolveu sair e começou a dançar freneticamente pelas ruas. E essa coreografia se estendeu por horas e mais horas, até ela de repente parar e tirar um cochilo. Acha que um dia foi o suficiente para cansar? Achou errado. No dia seguinte, ela voltou com tudo, e agora com uma plateia ao seu redor. Todos presenciando, primeiro com admiração, mas depois com estranheza, os insanos movimentos daquela desconhecida. Alguns até achavam que era uma rebeldia da mulher contra seu marido, algo visto como muito ofensivo na época. No terceiro dia, com seus pés já bastante machucados e ensanguentados, e seu corpo coberto de suor, Frau tinha a companhia de outras dezenas de pessoas, que sem motivo aparente se juntaram a esse carnaval fora de época. Nas semanas seguintes, centenas de dançarinos entraram para o grupo que faziam as vielas da cidade se transformarem em verdadeiras discotecas, e uma grande parte deles perderam a vida, seja por ataques cardíacos, derrames cerebrais ou até mesmo por dançar até a exaustão. As autoridades da época, após tomarem conhecimento desse evento um tanto quanto bizarro e inesperado, decidiram que medidas precisavam ser adotadas. Um conselho formado por religiosos e médicos então foi criado. As primeiras hipóteses como fatores sobrenaturais foram completamente descartadas. Os profissionais então chegaram a uma conclusão: sangue quente. Mas o que é sangue quente? Na época, se acreditava que em certos indivíduos, por conta de uma grande carga de estresse, poderia ocorrer um superaquecimento do coração e cérebro, o que causaria uma série de alucinações, loucuras e espasmos. Esse era o tal do sangue quente. Estávamos no século XVI, ainda não tínhamos terapia nem comprimidos calmantes. Então, qual seria a medicação receitada para as pessoas que estavam bailando mútil? Para os médicos da época, dançar era o melhor remédio. Era preciso que as pessoas gastassem essa energia. Então, por toda a cidade foram abertos salões e chamados músicos profissionais para que as pessoas não parassem de dançar. Bem, essa ideia não deu muito certo. Na verdade, só piorou a situação. Eram cerca de 400 pessoas dançando pela cidade no pico da epidemia. E de acordo com escritores da região na época, eram cerca de 15 mortes por dia. A solução foi, no final das contas, colocar a mesma culpa no sobrenatural. Afinal, era o fim da Idade Média. Então os santos eram atribuídos tantas bênçãos como boas colheitas, fartura e riqueza, mas também como pragas aos pecadores, como estiagens e surtos de doenças. Dessa vez não foi muito diferente. E o beato da vez foi São Vito, ou São Guido em português, protetor dos dançarinos e epiléticos. Bem justo, né? O grupo de dançarinos foi obrigado a subir as montanhas de uma cidade vizinha chamada Saverne e levados para um santuário dedicado a São Vito, onde com os pés ensanguentados, cobertos por um calçado vermelho para não sujar o templo, dançavam ao redor de uma estátua de madeira do santo. Bastaram algumas semanas para os descontrolados movimentos cessarem e a praga ser erradicada de uma vez por todas. Não há uma certeza em quanto ao número de vidas perdidas por esse baile fatal. Estima-se que uma centena de vidas tenham sido perdidas durante esse evento bizarro que durou cerca de 3 meses. São de perder de vista as teorias que tentam explicar os motivos do porquê tantas pessoas dançaram até a morte pelas ruas da cidade. Uma delas é de que os habitantes de Estrasburgo ingeriram pães contaminados, com o tipo de fungo conhecido como ferrugem do cereal, que se instala nos talos do centeio e do trigo. Por causa disso, ficaram chapadões, já que um dos componentes desse fungo também está presente no ácido lisérgico, um nome bonitinho para o famigerado LSD. A hipótese mais aceita hoje foi apresentada por um professor de História da Medicina da Universidade de Michigan, o John Waller. Ele explica que o principal fator foi puramente psicológico, sem um agente causador. Este ambiente miserável em que boa parte da população vivia ou sobrevivia é fundamental para definir um caso que pode ser tratado como histeria coletiva. Os populares passaram por verões escaldantes e invernos rigorosos, que causavam perda de colheitas e, consequentemente, a fome. Além de também ter que enfrentar problemas como doenças que matavam milhares de pessoas na época, como a sífilis, a lepra e a varíola. Essa péssima combinação tornava esses indivíduos vulneráveis e com uma tendência a acreditar em toda essa mística. Inclusive, era uma coisa comum na época amaldiçoar os outros, usando o já citado São Vito e a praga dançante.
As pessoas, com seu psicológico já abalado, ficavam inclinadas a aceitar essas maldições e deixavam esse pensamento angustiante se espalhar em suas cabeças e literalmente tomarem conta de seu corpo. O professor John Waller é um estudioso do tema e inclusive tem um livro chamado A Time to Dance, A Time to Die, que trata exclusivamente sobre o acontecimento. Infelizmente, o livro ainda não tem tradução para a língua portuguesa, mas deixaremos na descrição o link de onde ele pode ser encontrado. A danceomania, que foi como ficou conhecido esse tipo de fenômeno, ocorreu também em outras partes da Europa na mesma época, sendo o caso de Estrasburgo o mais documentado e conhecido. E ela é só mais um dos tantos casos bizarros de histeria coletiva da história da humanidade. Alguns outros curiosos que podemos citar são uma epidemia de riso que começou em uma escola da Tanzânia em 1962 e afetou mais de 1000 pessoas. E uma série de desmaios em massa na Cisjordânia sem nenhum motivo médico aparente, que hospitalizou mais de 900 pessoas em 1983. Isso tudo nos leva a uma reflexão de como o cérebro humano pode ser fascinante, esquisito e cruel, e de como uma sociedade carente de recursos básicos está bem mais exposta a esse tipo de eventos.